Oi gente, tudo bem? Aqui é a Yapsa e eu sei que tá tudo uma zona aqui no meu cenário. Na verdade, eu inteira tô meio que uma zona. Eu não passei maquiagem hoje, eu tô usando uma roupa super velha que é só porque tá realmente muito frio aqui em São Paulo, então eu tô com essa blusa velha pra caramba. E eu sei também que eu passei muito tempo sumida aqui do canal e eu gostaria de dizer pra vocês, gostaria muito de estar voltando por um motivo mais agradável, mas na verdade esse vídeo tá sendo gravado assim de última hora, sem roteiro mesmo, por conta de uma coisa que aconteceu e eu achei que eu deveria falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que precisa ser falada. Eu acho que todo mundo teve a chance de ver o que aconteceu, mas caso alguém não tenha visto, tá acontecendo a Bienal do Rio de Janeiro e hoje aconteceu lá uma fiscalização muito forte que estava procurando por livros HQs, enfim, qualquer coisa com conteúdo impróprio. Os fiscais da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio foram lá hoje fazer essa fiscalização e isso viralizou na internet. Por quê? Por um motivo pelo qual isso começou, que foi o seguinte: o prefeito Marcelo Crivella, ele disse que ia mandar recolher uma graphic novel específica da Marvel, na qual ocorria um beijo gay. No caso, eu tô falando da graphic novel Vingadores, a Cruzada das Crianças, que foi o alvo desse ataque por parte do prefeito do Rio de Janeiro, que disse que ele literalmente disse que ia mandar recolher essa HQ e disse que o conteúdo dela era impróprio para crianças e adolescentes. Inclusive, se eu não me engano, a prefeitura citou o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para justificar tanto o recolhimento dessa graphic novel específica quanto a fiscalização toda que foi feita na Bienal. No caso, o tiro saiu bem pela culatra, no caso da graphic novel, porque ela esgotou em poucos minutos depois que foi aberta a Bienal hoje. Nos primeiros minutos ela já esgotou e então não deu nada certo, porque todas as pessoas compraram essa graphic novel, mesmo eu acho que gente que nem ia comprar acabou comprando por conta dessa polêmica toda. Segundo o que o Marcelo Crivella disse, e isso eu tô lendo aqui no meu iPad, não é correto que elas, no caso as crianças, tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. Ele também disse: livros assim precisam estar em um plástico preto, lacrado, avisando o conteúdo. Nas notícias por aí afora, eu encontrei muita informação de que essa vistoria foi feita, mas que não foi achado nenhum material considerado impróprio dessa forma a ponto de ser lacrado ou a ponto de ter que colocar uma classificação indicativa mostrada junto com o material antes dele ser vendido. Mas eu faço parte de grupos de escritores que, pra quem não sabe, quem me acompanha aqui no canal sabe disso, já viu o vídeo sobre meu livro, inclusive, eu sou escritora. Então eu faço parte de grupos de escritores, eu tenho contato com outros escritores, inclusive ouvi relatos de escritores que estavam presencialmente na Bienal. E eles disseram que não foi bem assim, que teve material que foi lacrado, que teve material que precisou colocar a classificação, uma indicação de classificação indicativa do lado, e que foi uma situação muito desagradável, para dizer o mínimo, porque eles passaram reto, segundo os relatos que eu ouvi, por livros eróticos, por livros com violência gráfica e entre outras coisas. Principalmente, eles não ligaram a mínima para livros eróticos heterossexuais. Agora, todos os livros, praticamente todos que tinham temática LGBT, passaram por essa situação de ou ameaçarem ou efetivamente lacrarem o material. Eu não posso citar nomes aqui, eu não vou expor as pessoas, mas eu ouvi esses relatos, são relatos muito confiáveis e
Tem foto na internet, no Twitter, no Facebook, pra quem quiser, pra quem por acaso não acreditar no que eu tô falando, entre no Facebook, entre no Twitter e você vai ver imagens disso, você vai ver comentários, você vai ver notas de editoras sobre isso, editoras pequenas, editoras grandes, muitos escritores se manifestando. Então, sim, isso aconteceu e isso é fato. E por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso? Então, gente, porque eu achei que como escritora eu precisava falar alguma coisa. Porque isso, embora pra quem tá fora do... não exatamente do mercado editorial, mas quem tá fora dessa cena, pra quem tá fora disso, desse mundo artístico, literário, de escritores, pode parecer uma coisa pequena. Pode parecer uma coisa... na verdade, pra mim, isso de forma alguma vai parecer uma coisa pequena. Mas talvez pra algumas pessoas não pareça uma coisa tão grave. Pareça só que, estão querendo colocar classificação indicativa porque é impróprio. Ok, fazem isso com os filmes também. Só que eu vou tentar falar pra vocês nesse vídeo que isso que aconteceu na Bienal é mais grave do que parece e que não tá nem perto de ser a classificação indicativa que eles fazem com os filmes, tá? Para justificar essa vistoria e a possível retirada de alguns materiais, principalmente aquela graphic novel que acabou esgotando até por conta disso, a prefeitura se utilizou de argumentos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dizer que aquilo teria conteúdo impróprio e as crianças e adolescentes deveriam ser protegidas disso. Num primeiro momento, pode parecer para algumas pessoas que isso faz algum sentido, porque de fato existe na legislação brasileira uma proteção à criança, uma proteção ao adolescente, por meio do ECA e por meio de outros dispositivos legais também. Inclusive, a classificação indicativa, ela existe por lei. Ninguém coloca classificação indicativa no filme porque quer. É obrigatório, é por lei que os filmes recebem a classificação indicativa que eles recebem. Filmes, eventos, shows, enfim. Então você pode até pensar, então por que não fazer a mesma coisa com os livros? Afinal, um livro é uma forma de entretenimento tanto quanto um filme, tanto quanto um show. Bom, pelo menos na minha opinião, e eu acho que vários escritores, e não só escritores, mas várias pessoas vão concordar comigo nisso. Vamos pensar. Um filme passando numa rede aberta da TV, a qual a criança tem fácil acesso, é simplesmente apertar um botão, liga e de repente aparece uma cena de sexo, uma cena sexo hétero, sexo homossexual, sexo de qualquer tipo, ou cena de violência gráfica, ou qualquer coisa considerada imprópria para uma criança e para um adolescente. É muito simples você ter acesso a isso, é só você apertar um botão e ligar e vai aparecer, e você naquele momento já viu e não tem como você desver uma coisa que você já viu. É por isso que em muitos eventos, por exemplo, shows, a entrada de crianças é barrada, porque vai ter alguma coisa ali que se a criança entrar em contato, se ela vê, ela não vai poder desver aquilo. Ninguém pode desver nada, né, gente? Ela vai ver e depois disso acabou. Ela já viu e a violação, eu tô colocando entre aspas, mas tudo bem, vamos considerar uma violação a essa proteção que o Estado faz à criança, ocorreu. E não tem como você desfazer isso. Mas, gente, vamos pensar. É a mesma coisa com um livro? Não vamos pensar na Bienal, vamos pensar numa livraria. Você chega na livraria, é a livraria aberta a crianças, adolescentes, adultos, idosos, às vezes até aberta a animais de estimação. Então qualquer um pode entrar numa livraria e os livros estão lá em exposição, desde livros infantis até livros adultos, livros acadêmicos, livros de todos os gêneros. Tá tudo ali na livraria. Eu não sei se em alguma livraria que vocês conhecem tem isso, mas nas livrarias que eu frequento não tem nenhuma separação, por exemplo, para livros eróticos, para livros violentos, não tem. Os livros simplesmente estão ali. E sabe por que é isso? Porque um livro, diferente de um filme, diferente de um show, você tem que abrir, achar a página onde aquilo ali acontece e ler. Qual é a chance lembra da violação que eu falei?
que seria o que aconteceria quando a criança entraria no show ou abriria a televisão e assistiria de cara, assim, na lata, uma cena que ela não deveria ver, ouviria alguma coisa que ela não deveria ouvir, qual é a chance disso acontecer a essa distância remota com um livro, gente? Vocês concordam comigo que não tem muito como isso acontecer, a não ser que tenha uma imagem de violência gráfica ou uma imagem literalmente pornográfica na capa do livro? Essa violação que eu falei não vai ocorrer, a não ser que a criança vá lá, abra o livro exatamente naquela página e ache a cena e leia. Numa livraria, você pode argumentar que isso pode até acontecer, mas eu não sei se vocês já foram na Bienal, eu fui no ano passado e eu vi muitos livros embalados em plástico. Você não podia nem folhear o livro. Você tinha alguns livros ali de exposição, mas eram muitas pessoas, não dava tempo de você ficar folheando a ponto de você achar uma cena e ler. Isso é uma possibilidade muito remota de acontecer. Não é uma coisa que nem, como eu falei, um filme que você viu e já era. É muito mais difícil acontecer. E, como eu falei, lá na Bienal é ainda mais difícil do que numa livraria. Se fosse por essa lógica, você teria que ter livros lacrados em embalagem opaca, como a Prefeitura do Rio disse, na Livraria Cultura, na Saraiva, na Leitura, em todas as livrarias. Porque não tem essa separação, os livros simplesmente estão ali. E por que na Bienal deveria ser diferente, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Dificilmente vai acontecer com um livro a mesma coisa que acontece com um filme. Então, não adianta você colocar a mesma regra para as duas coisas, porque são coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu falei. Eles foram lá e lacraram, tentaram lacrar, alguns lacraram mesmo, livros com temática LGBT. Passaram reto pelos livros eróticos, quase até pornográficos às vezes, porque a gente sabe que existe o livro erótico e existe aquele livro que é literalmente só sexo, que se você assistir um filme pornô dá na mesma do que você ler aquele livro. Eles passaram reto por esses livros. Eles não foram lá e lacraram eles. Isso, claro, segundo os relatos que eu ouvi e que você pode confirmar abrindo o Twitter, o Facebook, o Google, se você quiser pesquisar sobre o assunto, você vai ver os relatos das pessoas e você vai ver que eu tô falando a verdade. Muitos dos livros que sofreram esse ataque não eram livros explícitos, não eram livros com violência gráfica ou com cenas eróticas quase pornográficas. Eram só livros que tinham personagens LGBT ou uma temática que tratava do assunto. Podia até não ser com o personagem principal, mas com um coadjuvante, com alguma coisa. Eles foram lá, vistoriaram e tentaram tirar esses livros de circulação. E isso é uma coisa muito grave, porque vocês podem perceber que não é classificação indicativa, coisa nenhuma. Não é porque o livro é para maior de 18, coisa nenhuma. Como saiu em muitas redes de notícias, como a própria prefeitura tentou mascarar o que estava fazendo, né? Não é isso. O problema era a temática. Eles foram em cima dos livros LGBT. E isso é muito grave. A liberdade de expressão e a liberdade artística são direitos constitucionais de todos os brasileiros. Ou seja, se você quiser colocar um personagem LGBT no seu livro, você pode e você tem o direito de comercializar esse livro como você quiser. Se você quiser colocar violência gráfica no seu livro, mesma coisa. Cenas eróticas, mesma coisa. Qual é a diferença? Por que eles tiveram que ir lá e atacar justamente esses livros, esses escritores? Por isso que eu falo que é uma coisa grave, é uma coisa com a qual não só os escritores, não só os artistas deveriam se preocupar. Isso, pra mim, pelo menos, é uma coisa com a qual a sociedade deveria se preocupar. Porque hoje foram os livros LGBT. Amanhã pode ser a protagonista feminina, amanhã pode ser os temas relacionados ao direito da mulher, amanhã pode ser o protagonista negro, amanhã pode ser o protagonista que não é da elite, amanhã pode ser qualquer minoria, qualquer implicância que eles tenham
pode entrar nisso também. Então, isso é uma coisa grave, com a qual todo mundo deveria se preocupar. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa só do mundo artístico, não. Porque isso afeta escritores, isso afeta editoras, isso afeta leitores, isso afeta a sociedade. Porque, como eu falei, liberdade de expressão e liberdade artística são direitos constitucionais. Se você pegar a Constituição, você vai lá no artigo 5º e você vai ver liberdade de expressão, direito fundamental. O que foi violado ali não era o direito da criança e do adolescente a ser protegido contra conteúdo impróprio. Porque, gente, vamos falar aqui, quem já andou numa Bienal sabe que lá é cheio de criança, é cheio de família, vai gente de tudo quanto é tipo na Bienal e nunca dá nenhuma treta porque alguma criança viu alguma coisa imprópria ou coisas do tipo. Isso não acontece. E tanto não acontece que a Bienal ocorre há anos. E essa é a primeira vez que dá uma treta desse tipo. Por quê, gente? Bom, eu acho que isso é um pouco óbvio, que a gente está vivendo tempos difíceis e que alguns temas, algumas coisas estão realmente sendo caçados, de certa forma. E você pode achar que eu tô esquerdando aqui, mas não é, tá? Eu vejo qualquer tipo de censura, porque sim, isso que aconteceu na Bienal hoje é censura, não é nenhuma proteção a ninguém, porque o direito de ninguém estava sendo violado ali, tá? Então, quando você intervém em uma obra, na obra artística alheia, quando o Estado intervém na obra artística de alguém, nesse caso foram muitos alguéns, né? Quando o Estado faz isso, sem que aquilo esteja violando os direitos de alguém explicitamente naquele momento, é censura sim. E você está falando isso como estudante de direito, como escritora? Eu tô falando isso como pessoa, cara. Simplesmente como cidadã brasileira, como pessoa. Essa é a minha opinião. Eu acho que muita gente vai entender o que eu tô falando, porque, principalmente escritores, porque a gente sabe o quanto é importante a gente ter a liberdade de escrever o que a gente quer, de contar as histórias que a gente deseja contar e poder levar essas histórias ao público. E a Bienal é uma grande forma de fazer isso. É um evento difícil de conseguir ir, e quem consegue ir não merece passar por uma situação dessas. Eu realmente venho aqui como Yapsa, a pessoa, não a escritora, não a futura advogada, nem nada disso. Eu falo como uma pessoa mesmo que se revoltou com o que viu hoje, que ficou muito triste, que ficou triste pelos colegas escritores que estavam lá e que passaram por isso, e triste pela sociedade que presenciou um ato desses. E, infelizmente, muitas pessoas acham que isso é normal, acham que realmente era um direito que estava sendo protegido ali, quando na verdade não era. Isso, pela grande mídia, não foi tão noticiado da forma correta, não foi falado que muitos livros chegaram a ser lacrados. Tem foto disso, gente, não tô mentindo. De novo, tô falando isso pela terceira vez, que eu sei que, eu tenho certeza que vai aparecer algum espírito de porco aqui nos comentários, que vai dizer que eu tô inventando tudo isso porque eu não estou trazendo imagens. Eu vou tentar deixar imagens aqui na edição, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar imagens na edição dos livros lacrados, dos adesivos de classificação indicativa que colocaram nos livros, porque eu vi. Eu vou deixar os tweets que eu vi, eu vou tentar deixar tudo isso. Mas se vocês quiserem, vocês podem acessar e vocês podem ver. Pra mim, o que aconteceu hoje foi um absurdo e eu precisei vir aqui expressar de verdade um repúdio a isso, porque foi uma coisa horrível que não deveria acontecer num país livre. Você não deve censurar obras artísticas em um país livre. Isso é fato. Eu não tô defendendo o governo A, governo B, eu não tô fazendo nada disso. Eu não tô falando de partidos políticos, eu não tô falando de esquerda ou de direita. Eu tô falando que liberdade de expressão é um direito constitucional e que ali, claro, a liberdade de um termina quando começa a afetar a liberdade do outro. Mas a liberdade de ninguém estava sendo violada ou afetada dentro da Bienal do Rio de Janeiro. E mesmo assim, as obras foram censuradas. Enfim, gente, essa é a minha visão do que aconteceu e
Eu, sinceramente, espero nunca mais ter que não presenciar fisicamente, porque eu não estava lá, mas eu espero nunca mais ouvir uma coisa dessas, eu espero que isso nunca mais aconteça. Eu espero, mas com certo pesar, porque pela forma como noticiaram, pela forma como isso foi tratado, eu acho que é muito provável que se repita algum dia. Mas nós, escritores, principalmente agora eu tô falando com os escritores, tem uma coisa que a gente não pode fazer, que é desistir. A gente não pode desistir de escrever os nossos livros com o personagem que a gente quiser, com a temática que a gente quiser, com a classificação indicativa que a gente quiser, se é que dá pra chamar assim, vocês entenderam, com cenas pesadas ou sem cenas pesadas, pro público-alvo que a gente quiser. E a gente tem o direito de tentar vender esses livros, de levar esses livros ao público. A gente tem esse direito. Não se sintam intimidados, não se sintam pressionados a levar os seus livros para longe do público, porque pode acontecer uma situação dessas. Isso é muito horrível, mas a gente tem que persistir, porque é a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade artística que tá em jogo. Isso não é um alerta para começar pânico, não é nada disso, tanto que eu tô falando aqui absolutamente calma, eu não estou com raiva, eu não estou gritando nem nada, eu não tô num palanque para fazer campanha, né? Só que é um canal no YouTube, não é uma campanha para a próxima eleição, ainda bem. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer. E para você que não é escritor e quer ajudar de alguma forma, compartilhe esse vídeo, compartilhe os tweets que você vê dos escritores falando sobre isso, sabe? Das editoras que se posicionaram a respeito disso. Compartilha isso com as pessoas para que isso chegue a mais pessoas. Compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, para mais pessoas verem que o que aconteceu foi o buraco era bem mais embaixo do que foi noticiado. Infelizmente, eles não noticiaram exatamente o que aconteceu. Isso é muito triste. Então compartilhe o vídeo, compartilhe os tweets. Eu vou deixar talvez o link de alguns tweets legais que eu vi falando sobre esse assunto, para se você quiser retweetar, se você quiser compartilhar no seu Facebook. Então faça isso, porque assim você ajuda os escritores e você ajuda a sociedade como um todo. É isso, gente. Se inscrevam no canal, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Se você quiser apoiar aqui o canal, ajuda bastante se você deixar o like. E eu não sei exatamente quando eu vou poder voltar a postar outros vídeos. Eu vou tentar fazer isso em breve, eu prometo pra vocês. Eu tô devendo vídeo pra vocês há meses aqui. Eu juro que eu vou tentar. Mas esse daqui precisava ser feito hoje e precisava ser feito. Simples assim. Precisava ser feito o mais rápido possível e ele precisava existir. Eu não podia me calar diante do que aconteceu e foi por isso que eu vim aqui hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.